O senador Aécio Neves apresentou, em Brasília, emenda que impede o governo federal de escolher quais setores serão beneficiados com a concessão de incentivos fiscais à exportação. O texto atual da medida provisória 540 dá poderes ao Ministério da Fazenda para definir os setores atendidos com a isenção que vai de 0% a 3%, enquanto a proposta de Aécio estabelece a isenção fixa de 3% para todos os setores produtivos. Dia 19 de agosto, o ministro Guido Mantega esteve aqui no Senado da República para discutir, entre outras questões, esta matéria, anunciá-la, discuti-la com o Senado. Fiz a ele, estão aqui as notas taquigráficas daquela reunião, senhor relator, senhora presidente, a seguinte indagação. Ministro, porque consta do texto, e acho que eu começo por aqui, no seu artigo 2º, a seguinte previsão: no âmbito do Reintegra, a pessoa jurídica produtora que efetue exportação de bens manufaturados no país poderá apurar valor para fins de ressarcir parcial ou integralmente o resíduo tributário federal existente na sua cadeia de produção. A proposta que nos chegava à mão permitia que esse percentual variasse de 0% a 3%. Fiz ao ministro Guido Mantega a seguinte indagação e leia as notas taquigráficas. Ministro, me corrija, porque pelo que me consta, pelo menos no texto que eu vi, do Projeto Brasil Maior, há a possibilidade de esse retorno estar entre 0% e 3%. Estamos falando especificamente do setor manufatureiro, mas dentro do setor do manufatureiro há a possibilidade do governo equilibrar ou calibrar esse retorno de 0% a 3%. Ainda indagava ele se teria 3% o setor mais competitivo para garantir a continuidade da sua competitividade ou menos competitivo para ganhar essa competitividade, ou aquele que teria um lobby mais organizado, mais maior proximidade com o governo. Me respondeu o senhor Guido Mantega, ministro da Fazenda: não, senador, será de 3% e não de 0% a 3%. Disse eu a ele, porque a minha emenda, a emenda que eu apresentava naquele instante, buscava exatamente corrigir, pela nossa interpretação, de que havia possibilidade de uma calibragem, que me parecia um perigo para o próprio governo. Dou a palavra novamente ao senhor Guido Mantega, que disse o seguinte, entre aspas: num primeiro momento, de fato, alguém pensou que poderia ter uma calibragem dependendo do setor. Mas nós tiramos isso, disse Guido Mantega, e dissemos: isso vai dar um trabalho, uma burocracia, arbitrar qual é o setor. Então, é de 3% para todo mundo, para o setor manufatureiro. Então, foi simplificado, continua Guido Mantega, e já atendeu o senador a sua preocupação. Eu agradeci, cumprimento Vossa Excelência pela correção. Mas eu devo dizer a esta casa, aos senhores senadores, que o parágrafo 2º do artigo 2º que estamos aqui aprovando, tem, senador Magno Malta, e agradeço a compreensão de Vossa Excelência, a seguinte redação: o Poder Executivo poderá fixar o percentual de que trata o parágrafo 1º entre 0% e 3%, bem como poderá diferenciar o percentual aplicável por setor econômico e tipo de atividade exercida. Senhora Presidente, a palavra empenhada é a marca que deve regir as relações entre Poder Executivo e Poder Legislativo. E aqui quero, não antevendo o futuro, mas como precaução, o governo cria para si próprio uma gravíssima dificuldade, pois os lobbies existirão, os setores vão se organizar para reivindicar um retorno maior e o governo abre espaço para todo tipo de ação que nós sabemos costuma ocorrer nesse tipo de benefício. Portanto, eu consulto o relator se prevaleceu a posição do ministro Guido Mantega e, portanto, o texto está equivocado, ou se o ministro voltou atrás, ou se numa terceira oportunidade o ministro foi contrariado. Quero alertar para o problema que o governo está criando. Os setores mais organizados vão fazer pressão junto ao governo e todo tipo de pressão, nós sabemos, acaba levando a incorreções.